Mais uma aula aqui do nosso mapa mental da classe dos jovens. E o tema da lição a gente vai tratar sobre a realidade da fé cristã, tá bom? E aí o primeiro tópico a gente vai estar trazendo aí a origem da fé cristã, que vai falar, né, o subtópico 1 vai falar sobre o cristianismo e a sua origem. O cristianismo e a sua origem, a fé cristã, ela se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca da sua vinda para salvar os pecadores. A gente vai perceber que em todo o contexto tudo começou em Israel. Deus, antes mesmo da fundação dessa pátria, chamou Abraão para uma caminhada de fé, dependendo unicamente da orientação divina. Abraão, ele obedece por meio da fé, né? O apóstolo Paulo vai chamar de justificação, pois que diz a escritura que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Os hebreus, eles receberam do Senhor uma terra, a liberdade, uma lei pela qual deveriam se pautar em suas relações com o eterno, com o próximo e consigo mesmo, porém, em diversas idas e vindas, flertando com a idolatria, mesmo sendo advertidos pelos emissários de Jeová, os profetas, né? Os hebreus passaram por uma correção divina por causa das suas maldades, por se desviarem dos caminhos que o Senhor tinha estabelecido a eles. A correção dada por Deus foi retirada temporariamente, né, da terra em que foram colocados. Deus trouxe de volta, né, depois livrou eles, amadurecidos, procuraram afastar a idolatria de seus arrais. E aí os assírios foram derrotados e substituídos na história pelos babilônicos, os gregos vieram a seguir e os romanos se estabeleceram após os gregos como dominadores do mundo. Esses movimentos levaram séculos para se sucederem e quando Jesus nasceu, os romanos eram os senhores desse mundo, né? Então Israel não era uma nação livre e ela esperava que o Messias, aquele que Deus enviaria, fosse libertá-los do domínio romano. E a partir de Israel, Jesus trouxe seu evangelho por intermédio de ensinos, acompanhado de milagres, curas, ressurreição de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Olhando geograficamente, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu seu ministério, morreu, ressuscitou e foi recebido no céu segundo as escrituras. Então, o contexto do cristianismo, sua origem geograficamente se deu em Israel, né? Se você quiser trazer isso para sua lição, estão aqui alguns dados, um pouco da história para você poder trazer aos seus alunos, tá bom? E a gente vai perceber que Jesus, ele treinou em seu ministério, né, terreno, todos os seus discípulos. Após a vinda do Espírito Santo, a gente vai perceber que foram se espalhando pelo então Império Romano de tal forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando então o mundo inteiro, tá bom? Um pequeno trecho, né, da primeira parte do mapa mental. Temos aqui a segunda parte, né, a segunda, a terceira, a quarta, onde você pode ter acesso a esse mapa mental clicando no link aí abaixo, tá bom? Para você ministrar a sua aula da melhor forma possível, trazer dinamismo na sua aula ou poder entender melhor esse conteúdo.